Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula com vocês. A gente volta nessa videoaula com gramática. E antes de irmos, como de costume, para a indicação da nossa agenda, a gente faz a nossa acolhida. Espero que você esteja bem. Estamos encerrando esse mês de setembro, Setembro Amarelo, em que se faz uma reflexão sobre a vida, sobre as nossas escolhas, sobre a obediência e sobre o estar bem emocionalmente, Então, eu desejo que vocês estejam bem, firmes, fortes, na certeza absoluta de que já tudo isso vai passar e nós vamos estarmos juntos outra vez. Então, eu trago para vocês essa semana o poder da oração em nossas vidas e para esta aula de hoje de gramática eu escolhi os movimentos certos, tá bom? Então, vamos ouvir com atenção. A maneira de aprendermos o que Deus espera de nós é pela leitura de sua palavra. Não podemos começar a fazer os movimentos certos se não sabemos quais são. Além disso, podemos estudar quanto quisermos o Santo Manual da Vida e aprender tudo o que devemos, mas vai chegar uma hora em que precisaremos pular na água. A prova de nossa sinceridade encontra-se em fazer e não somente em saber. Uma coisa é escrever uma lista do que se deve ou não fazer, mas outra bem diferente é ter um coração dedicado aos caminhos de Deus e uma alma que anseia por viver nesses caminhos. Uma coisa é ler sobre a vida e outra é vivê-la. A obediência a Deus é algo que você deve fazer. Ter um coração disposto a obedecer é um motivo de oração. Então, creia que Deus tem os melhores planos para a sua vida. Feita esta leitura da aula de hoje, aí sim, vamos agora para a indicação da nossa agenda. Então, para a nossa videoaula de hoje, você vai precisar da sua gramática, tá certo? E também da sua agenda. Sempre lá no Meet, eu tenho conversado com vocês, pedindo a atualização das agendas de vocês. Professora Valdiana, a senhora exige muito, professora não precisa. Precisa. A agenda é o nosso documento, O nosso documento de informação, de conteúdos. Então, é muito importante que esteja em dia mesmo. É o compromisso mesmo, são as aulas anotadas, planejadas. Você tem dúvida, eu mando o roteiro para estudar e você vai lá, foi dado isso. Então, é uma maneira de você certificar-se do que está acontecendo, tá bom? Então, a gente começa, pega aí sua gramática, a gente começa a videoaula de hoje conforme indicação na aula passada, que eu deixei como resolução gramática, páginas 173 a 179, e agora a gente vai fazer a nossa correção. Correção da atividade, correção de gramática, páginas 173 a 179, tá bom? Então, vamos aí. Aqui diz, para escrever com adequação. Você pega aí a sua gramática e diz concordância nominal. Leia a seguir a letra de uma canção de Arnaldo Antunes, tá bom? Gente, é sempre muito importante, que vocês leiam realmente, que vocês façam a indicação do que está sendo pedido. Bem lá em cima da página, no 73, de veja, você pode ver, ele pede aqui para escrever com adequação. Então, você já sabe que essa atividade ela vai te dar caminhos, norte, para que você escreva com essa adequação necessária de acordo com a gramática curta da língua portuguesa. Aí vamos lá. Meu anjinho, meu anjinho, meu anjinho, meu anjinho. A indicação entre parênteses é de que seja 4 vezes. Professora, eu li só uma. Tudo bem, mas a indicação é de 4 vezes, Eu não estou aí perto conferindo, mas você tem sua consciência, Faça a leitura, não é tão extenso, dá para fazer. Feche os olhos de mansinho, deixe o sono pousar, para sonhar com borboletas amarelas, violetas, brancas, azuis, vermelhas, verdes, pretas, pintadas e ilustradas xadrezes. Pois o sol já foi dormir para a noite te abraçar, e as estrelas prateadas, douradas, brilhantes de esmeraldas, lá do céu vão iluminar. As fadas e os duendes, elfos, curupiras, as flores, o rio, o mar, e aqui dentro, no escurinho, os braços desta canção, vou te ninar. Pequeno Cidadão, disponível em HTTPS, www.letras, MMUSBR, Pequeno Cidadão, acesse em 18/4/2016. Primeira questão. O eu lírico do poema se dirige ao seu interlocutor como meu anjinho. Levante hipótese, sexto ano. A quem ele chama de anjinho? Quem vocês acham que ele está chamando de anjinho, sexto ano? Provavelmente a um filho ou a qualquer
outra criança, né? Então, a gente percebe aí que se trata de uma criança. Pode ser o filho dele ou outro conhecido. Que sentido tem a palavra anjinho no diminutivo? O sentido de uma criança pura, sem maldade, né? Nesse caso aqui, Sextona, anote aí, o diminutivo ele expressa carinho, afetividade, tá bom? Repetindo. O sentido de uma criança pura, sem maldade. O diminutivo expressa carinho, afetividade. Observe estas palavras do poema. Amarelas, violetas, brancas, azuis, vermelhas, verdes, pretas, pintadas, listradas, xadrezes. A que classe de palavras elas pertencem? Elas pertencem à classe dos adjetivos, né, que classificam, né, que particularizam, que definem, né, que atribuem uma característica, qualidade. Por que essas palavras estão no feminino e no plural? Porque concorda em gênero com substantivo a que se referem. Borboletas, né? Se está no plural, então ela vai concordar. Terceira questão. Observe a frase. As estrelas prateadas, douradas, brilhantes e esmeraldas. A que classe gramatical pertence cada uma das palavras? As, artigo, estrelas, substantivos, prateadas, douradas, brilhante, adjetivos, de esmeralda, locução adjetiva. A locução adjetiva ela tem o mesmo valor do adjetivo, porém formado com duas palavrinhas aí, com a condição, né, de. Por que a palavra as está no feminino plural, sexto ano? Porque concorda com o substantivo feminino plural a que se referem, estrelas, né? Eu não posso dizer a estrelas, poder até posso, mas não está concordando, então eu tenho que dizer as estrelas. Porque todos os adjetivos estão no feminino e recebem o S no final das palavras. Vocês observaram isso aí? Que todos os adjetivos estão no feminino e recebem o S no final das palavras? Olha aí. Porque os adjetivos, sexto ano, eles concordam em gênero e número com o substantivo que acompanha. No caso, o substantivo estrelas. Professora, eu tenho que colocar a resposta exatamente assim, eu fiz só a metade. Sua resposta tem que estar com sentido completo. Está com sentido completo? Mais ou menos. Então, não está. Então, você reescreve, repetindo. Porque os adjetivos concordam em gênero e número com o substantivo que acompanham. No caso, o substantivo estrelas. 4. Analise os versos ao lado e deduza. E aqui dentro, no escurinho, os braços desta canção. Vou te ninar. Onde o anjinho provavelmente está? Provavelmente está em casa, no escurinho do quarto. O que o eu lírico está fazendo? Explique. Está tentando fazer a criança dormir. Qual é a função da canção? Ninar a criança para que ela embale no sono. Então, a gente está fazendo aí a correção. Agora nós vamos para a página 175, tá bom? Olha aí. Ao responder as questões, você observou que os substantivos borboletas e estrelas estão no feminino plural. E por isso, tanto os adjetivos quanto os artigos que eles se referem concordam em gênero e número, né? Então é importante, quando você abrir o parênteses para essa observação. Quando se refere a gênero, ele vai estar dizendo, se referindo a masculino e feminino. Se eu tenho um A, artigo A, menina, eu estou me referindo ao gênero feminino. Se eu tenho um O, particularizando menino, eu tenho gênero masculino. E quanto ao número, é singular ou plural. Se eu tenho menina, eu tenho singular. Se eu tenho meninas, eu tenho plural. Então, sexto ano, observe que todas as vezes que na prova, na atividade, fizer a menção ao que se pedindo a identificação do gênero, é para você dizer se está no masculino ou no feminino. Plural, né? Número é plural ou singular. Né? Então, professora, entendi. Identifique o gênero. Aí eu quero que você me diga se é masculino ou feminino. O número dos substantivos. O número é singular ou plural. Certo? Olha aí. As estrelas, vamos ver esse exemplo. As estrelas prateadas, douradas, brilhantes de esmeraldas. As, artigo. Estrelas, substantivo.
prateadas, douradas, brilhantes, adjetivos, tá? E de esmeraldas, locução adjetiva, certo? Aí vamos agora, né, para os exercícios. Lembre-se do que foi dito, pratique, exercite, coloque em prática, tá bom? Leia as tiras a seguir e responda as questões 1 e 2. 200 gramas de quadrinhos moídos e meio quilo de charge política sem gordura. Formigas sabem ler? Acho que não. Então é melhor voltar. Proibido formigas. Fernando Gonçalves, Nick Náusea, Nem Tudo Que Balança Cai, São Paulo, Devir, 2003, página 7. Observe a fala da personagem da primeira tira. Sabendo que o substantivo grama pode ter dois sentidos de unidade de peso e de erva da família das gramíneas, você acha que no trecho 200 gramas de quadrinhos moídos, a concordância entre o numeral e o substantivo destacado está de acordo com a norma padrão? Por quê? Sim, exatamente sim. Pois, quando o substantivo grama tem o sentido de unidade de peso, o masculino é 200 gramas. Quero 200 gramas de presunto, né? Então, é assim que a gente pede, tá bom? Então, a gente está aí corrigindo a atividade gramática. Espero que você esteja acertando, que tenha feito, né? E agora a gente vai para a página 176. Olha aí. Segunda questão. Gente, bem aí do lado, olha, pessoal, é muito importante que vocês façam a tarefa com bastante atenção, né? Se atentando ao que está sendo pedido, ao que está sendo proposto, tá certo? Não é fazer a leitura, a atividade querendo se livrar. A atividade, pessoal, é uma socialização, é um momento de interação em que você age com o que você estudou, com o que você ouviu da videoaula, com o que você leu, porque de repente só a videoaula ela não é suficiente, é quando você vai resolver, que começam a aparecer as dúvidas, qual é a orientação? Você pare, volte lá, pesquise, vocês têm ótimo material de pesquisa, que é a gramática de vocês, o módulo de vocês, então vocês não estão, né, sem nenhum material para pesquisar. Então, observem, sejam observadores, né? Quando você vai resolver a questão, perceba o que está sendo pedido. Aí nessa plaquinha aí, ó, proibido formigas, né? No último quadrinho da segunda tira, lemos proibido formigas. O enunciado dessa frase está de acordo com a norma padrão, sim ou não? Sim, está. De acordo com a norma padrão, que outra redação é que outra maneira poderia ser escrita, né? Porque várias pessoas tem que fazer uma redação com proibido formigas, não estão entendendo. Por isso que eu estou dizendo, calma. Quando ele diz de acordo com a norma padrão, que outra redação poderia ser dada a esse enunciado? Olha, não, a gente não pode ter dúvida? Pode sim, mas não pode se assustar. Muita gente perguntando no privado se era para fazer uma redação sobre proibido formigas. Não, a própria questão lhe diz, ó. De acordo com a norma padrão, que outra redação poderia ser dada a esse enunciado. Eu estou dizendo isso que é para vocês terem atenção, né? O que a gente poderia botar? Que outra maneira poderia ser escrita para dizer a mesma coisa? São proibidas as formigas, tá certo? Tá certo? Então, quando o substantivo é precedido do artigo as formigas, o adjetivo vai para o plural. São proibidas as formigas ou proibidas as formigas, porque vai existir aí, Sextona, uma relação de concordância, tá bom? Olha aí. Complete as frases a seguir, efetuando a concordância dos adjetivos e artigos destacados com o substantivo da que eles se referem. A. Eu próprio farei uma pesquisa, disse Roberto. Aí, tá pedindo, né, para fazer a concordância dos adjetivos e artigos destacados. Eu própria farei a pesquisa, disse Marisa. Né? Nós próprios faremos a pesquisa, disseram Roberto e Maria. Elas próprias, Maria e sua irmã, fizeram a pesquisa. Então, perceba, Sextuana, a relação de concordância. Quando foi para só Marisa, própria. Homem e mulher, próprios, né? Vai para o plural masculino. Só mulheres, próprias. Né? Então, quem errou, fica aí esta orientação e esta observação. Este vestido é caro. Essa blusa é cara. Estas meias são caras. Estes sapatos são caros.
Você percebe, sexto ano, nessa questão, claramente a concordância. Olha aí, esta blusa, no singular, feminino, cara. Meias são plural, caras. Estes sapatos, masculino, plural, caros. Então, mais uma vez, gênero se refere a dizer se pertence ao gênero masculino ou feminino. E número, singular ou plural. Ela fala sempre a mesma coisa. Em negrito está a mesma coisa. Ela diz sempre as mesmas palavras. Ela cita sempre os mesmos provérbios. Ela critica sempre o mesmo filme. Então, nós temos aí as mesmas, os mesmos e o mesmo. Aí vamos para a quarta questão. Leia Tira Baixo, de Fernando Gonçalves, observando a fala de Branca de Neve no segundo quadrinho. A questão, sexto ano, é muito clara. Eu não entendi o que era para fazer. Aí você vai voltar para o enunciado e vai ler com bastante calma, ouvindo-se. Olha, leia Tira Baixo, de Fernando Gonçalves, observando a fala de Branca de Neve no segundo quadrinho. Olha aí. Fiz um pudim, brigadeiro, pastel, bolo de nozes. Obrigado, rapazes. Hoje eu vou de maçãzinha. Folha de São Paulo, 6/3/2011. Olha aí. Sabendo que, de acordo com a norma padrão, o adjetivo obrigado concorda com a pessoa que agradece, responda. O emprego dessa palavra na tira está de acordo com a norma padrão? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, porque quem agradece é Branca de Neve, uma moça, portanto, diz obrigada. Meninos dizem obrigado. Meninas dizem obrigado. Não importa para quem ela fale. Mesmo que eu diga obrigado para um homem, eu vou dizer obrigado, porque prevalece o meu gênero. Um menino, ele sempre vai dizer obrigado. E uma menina sempre vai dizer obrigada. Bom? Se um dos anões fizesse o agradecimento, como ficaria esse adjetivo? Aí ficaria obrigada, né? Porque os anõezinhos, um deles seria masculino. Se Branca de Neve afirmasse que pretendia comer metade do bolo e metade da maçã, como deveria dizer meio ou meia? Meio bolo, meia maçã. Desculpe, sexto ano. Se a Branca de Neve dissesse não vou comer, pois estou meio gordinha, que palavra completaria adequadamente a frase? Meio ou meia? Meio, né? Se ela botasse meia aí, ia ser como se metade tivesse e metade não tivesse. Não é o caso, não é possível. Aí a quinta questão. A quinta questão pede para que você leia o poema a seguir, né, de Rosiane Murray, depois complete-o, fazendo a concordância de cada uma das palavras entre parênteses com o substantivo a que elas se referem. Olha aí. Casa mal assombrada. Estradinha de terra. A estradinha de terra serpenteia montanha acima. O silêncio é um rio de muitos barulhos. Olha aí a concordância. Cavalos comem a relva, ainda úmida de orvalho. Numa curva da estrada, pelo mato escondida, a casa é que há muitos anos não é habitada. Suas janelas estão sempre fechadas para o mundo. Dentro dela, sem pressa nenhuma, fantasma prepara o café da manhã. Maria, né? Muito bem. Que poema é esse, sexto ano? Casas, Belo Horizonte, 1994, página 10. Olha aí. Leia o texto a seguir e responda as questões de 6 a 9. 500 gramas de vida. A luta dos bebês prematuros pela sobrevivência. Observando, sexta questão, página 178. Observando a linguagem verbal e a linguagem não verbal, pode-se deduzir que se trata da capa de um livro, de uma propaganda de hospital, de uma certidão de nascimento, de um convite de aniversário? Resposta correta, item A, da capa de um livro. Considerando sua resposta anterior, levante hipótese. Qual é o assunto do texto? Está bem claro, né, sexto ano? A sobrevivência de bebês prematuros. Bom, analise a frase. 500 gramas de vida. Essa frase está de acordo com a norma padrão? Justifique sua resposta. Sim, pois quando o substantivo grama tem o sentido de unidade de peso, é
masculino, logo 500 gramas. E por fim, né, o peso médio de um bebê recém-nascido varia entre 2,5 e 4 quilos. Levante hipótese, uma criança que nasça com 500 gramas tem chance de sobreviver, na sua opinião? Né? A gente diz que é uma situação bastante delicada e que o bebê ele vai requerer muitos cuidados, né, para que ele possa, sim, sobreviver, certo? Então, aí fica aí esse divirta-se para vocês. A gente vai encerrando, né, por aqui a nossa videoaula de hoje. A gente deixa aí como indicação a resolução de atividade da página 180 a 186, 187 a 192. A gente retorna na próxima videoaula com essa correção. Professora, muita coisa? Não, pessoal, é só para responder na gramática, né? Não tem que copiar nada, você vai sentar, vai ler, vai aprimorar seus conhecimentos, vai aprender, é tão bom quando a gente aprende algo novo, tá bom? Então, fique em casa. Nossa videoaula encerra por aqui. Um abraço carinhoso e até a próxima videoaula, se Deus quiser.